Imagine um império que se estendia por 2 continentes, cujos cavaleiros pareciam invencíveis, suas táticas impiedosas. O Império Mongol, a maior extensão terrestre contígua da história, espalhava terror por onde passava. Mas e se eu dissesse que, além de seus arcos compostos, cavalaria veloz e engenhos de cerco, a arma mais bizarra e devastadora desse império não era feita de metal ou madeira, mas de carne e osso. E estava cheia de uma doença mortal. Prepare-se para uma crônica sombria, onde a natureza se tornou uma aliada involuntária na guerra e a astúcia militar se misturou com a mais terrível das pragas. Hoje, vamos desvendar a história de como as marmotas, pequenos roedores aparentemente inofensivos, se tornaram a arma secreta mais macabra dos mongóis, desencadeando um evento que mudaria o curso da história. A Peste Negra. Uma história de estratégia, desespero e o flagelo invisível que varreu um continente. Para entender essa história macabra, precisamos nos transportar para o século XIV, no auge do Império Mongol. Especificamente para a cidade de Cafa, atual Feodosia, uma próspera colônia genovesa localizada na Crimeia, às margens do Mar Negro. Cafa era um ponto estratégico vital. Era um centro comercial florescente, uma porta de entrada para as rotas da seda e um nó crucial para o comércio entre o Oriente e o Ocidente. Seu controle significava domínio sobre rotas comerciais valiosas. Em 1346, Cafa estava sob cerco, não por qualquer exército, mas pelas forças da Horda Dourada, um canato mongol, lideradas por Jani Beg. Os genoveses, bem fortificados, resistiam bravamente e o cerco se arrastava, testando a paciência e os recursos dos mongóis. A Peste Negra, já graçando em partes da Ásia Central, começava a fazer suas primeiras vítimas entre as tropas mongóis. Mas, em vez de recuar, Jani Beg teve uma ideia que entraria para a história como um dos primeiros e mais terríveis exemplos de guerra biológica. Você sabia que Cafa era tão importante que servia como uma espécie de porto seguro para o comércio europeu no Mar Negro antes da ascensão dos otomanos? Sua queda era um duro golpe para as rotas comerciais ocidentais. Com suas tropas sucumbindo à doença, Jani Beg tomou uma decisão horripilante. Ele ordenou que os corpos de seus próprios soldados, mortos pela peste bubônica, fossem catapultados para dentro dos muros de Cafa. Sim, você ouviu direito. Cadáveres infectados choviam sobre a cidade. Uma chuva de morte com um propósito deliberado: espalhar o terror e a doença. A ideia era simples e brutal: infectar os defensores e forçá-los à rendição. E o vetor dessa doença? As marmotas. Esses roedores, comuns nas estepes da Ásia Central, eram portadores naturais da bactéria Yersinia pestis, responsável pela peste bubônica. A infecção se espalhava através das pulgas que viviam nas marmotas e, consequentemente, nos corpos dos soldados mongóis. Os habitantes de Cafa, que já estavam sitiados e com recursos limitados, viram-se agora confrontados com um inimigo invisível e implacável. O terror tomou conta. Em pouco tempo, a doença começou a se espalhar rapidamente dentro da cidade, causando pânico e mortes em massa. Os relatos da época falam de pilhas de corpos, do cheiro da morte no ar e do desespero dos que tentavam fugir. A arma secreta dos mongóis, a marmota infectada, estava cumprindo seu papel de forma devastadora. Embora terrível, essa tática foi um dos primeiros exemplos documentados de guerra biológica na história.
Quem diria que roedores teriam um papel tão crucial em uma das maiores pandemias da humanidade? A situação em Cafa tornou-se insustentável. Com a doença se espalhando sem controle e as defesas enfraquecendo, os genoveses não tiveram escolha. Em 1347, os sobreviventes da cidade, muitos deles já infectados ou carregando as pulgas portadoras da doença, fugiram em seus navios. Sem saber, esses navios não levavam apenas refugiados, mas também o germe da morte. Eles viajaram para portos europeus como Messina, na Sicília, Gênova e Veneza, espalhando a peste negra por todo o continente. O que começou como a tática de cerco localizada na Crimeia transformou-se em uma pandemia global que dizimou cerca de 1/3 da população europeia em poucos anos. Milhões morreram. Cidades foram esvaziadas, a economia desmoronou e a sociedade foi abalada em seus fundamentos. A arma secreta dos mongóis havia cumprido um propósito que eles mesmos talvez não dimensionassem. A peste negra não só quebrou a resistência de Cafa, mas também alterou para sempre a demografia e a estrutura social da Europa e do mundo. Um legado macabro, deixado por algumas marmotas e a brutalidade da guerra. Embora a peste negra seja amplamente associada à Europa, suas origens estavam na Ásia Central e a tática mongol em Cafa é considerada um dos principais pontos de difusão para o Ocidente. A história das marmotas como arma secreta dos mongóis é um lembrete vívido de como a guerra pode assumir formas terríveis e inesperadas. É um testemunho da brutalidade de um império, mas também da resiliência humana diante de uma catástrofe inimaginável. Ela nos mostra que, às vezes, as armas mais poderosas não são as mais convencionais e que as consequências de um único ato podem reverberar por séculos, mudando a história de continentes inteiros. A peste negra, iniciada por uma tática de cerco e propagada por roedores, redesenhou o mapa demográfico e social do mundo medieval. Essa crônica nos convida a questionar: quantas outras armas biológicas foram usadas ao longo da história de forma intencional ou não? E como a natureza, em sua indiferença, pode se tornar um agente decisivo nos conflitos humanos? Se essa história sombria te fascinou, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos para que mais pessoas conheçam essa crônica oculta e, claro, se inscrever no canal para não perder as próximas aventuras que vamos desvendar. Qual sua opinião sobre essa tática mongol? Deixe o seu comentário abaixo. Até a próxima e que suas próprias crônicas sejam sempre cheias de surpresas e menos pragas. E menos pragas.